Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso site 3dvs.com.br. Estou aqui para apresentar um novo curso de RhinoScript, onde a gente vai estar criando um plugin completo para automações dentro do Rhinoceros. Bom, o que vai ter esse plugin, pessoal? A ideia é o seguinte, eu tenho aqui uma aplicação que eu desenvolvi quando eu trabalhava na área do calçado e hoje, mesmo trabalhando em outra área, essa aplicação ainda me é útil em muitos trabalhos que eu faço durante o dia com recursos que eu adicionei aqui. O que eu tenho nessa aplicação aqui? Eu tenho para a área do calçado, né? Eu tenho as escalas de mercado interno e externo, tenho esse recurso de escala no perfil aqui, que quando eu trabalhei numa companhia de exportação, trabalhava com calçado feminino, pelo fato do calçado feminino ser muito alto, acaba que a escala convencional, aquela escala linear, ela acaba não funcionando corretamente para o perfil do solado, né? Então, e o perfil é o que manda no sapato. Então eu precisava manter esse perfil. E aí, trocando uma ideia com algumas pessoas, né, houve sugestões, enfim, nessas sugestões eu desenvolvi uma forma de como fazer a escala desse modelo no perfil. Tá? Tem uma escala coordenada, que na realidade eu faço uma automação do comando cage do Rhino, que é basicamente para, vamos supor um exemplo assim, que eu quero manter o tamanho do salto e escalar só a planta, a parte da frente do solado, né? Então eu uso esse recurso aqui. Tá? Utilitários, eu tenho contrações percentual e milimétrica, retrações percentual e milimétrica. Esse orientar modelo, que é bem interessante, é um recurso que inclusive eu copiei de um outro software, que é o PowerShape, que já vou mostrar para vocês como é que ele funciona. E essa escala de EVA aqui. Essa escala de EVA é bem interessante, pois a gente fez vários testes, inclusive por um período eu acabava escalando o calçado de uma forma, um solado para EVA de uma forma que dava certo, mas sempre tinha ajustes no tamanho e não era a forma correta de escalar. Aí posteriormente, ao longo do trabalho, a gente foi descobrindo, outras pessoas que tinham mais experiência foram passando as experiências e a gente viu que a escala tinha que ser corrigida. Né? Como é que funciona essa escala de EVA aqui? Vou mostrar para vocês aqui. Entrei no menuzinho, aí eu tenho uma telinha onde eu posso indicar um ponto de base para a escala e os fatores, né, o percentual. Então eu vou pegar aqui um box, só para fazer bem simples, tá? E a gente entender melhor aqui como é que funciona. Deixa eu trocar a cor disso aqui por um azul. Vamos sombrear. Eu vou extrair as linhas aqui, porque a gente vai precisar depois, tá? Vou duplicar esta e vou colocar em vermelho para destacar. Bom, qual que é a ideia? Quando a gente faz uma escala de EVA, pessoal, os fatores que a gente coloca aqui nessa escala, ela faz uma redução do modelo, né? E se eu aplicar esses mesmos fatores para aumentar esse modelo, ele tem que vir e bater direitinho nesse mesmo tamanho aqui. Geralmente, quando se faz uma escala, por exemplo, você acrescenta lá um fator de 6% no modelo, o que acontece? Ele pega, vamos arredondar, 10%. 10% de 100, você reduz, vai dar 10, então ele vai passar para 90. Mas se você adicionar 10% em 90, ele vai dar 99 e não 100. E esse era o problema que a gente tinha anteriormente, né? Então, conversando com pessoas que inclusive produzem o EVA em si, não a sola, não a matriz, mas que trabalham, os químicos que trabalham com o EVA, a gente chegou à conclusão de que nossa escala estava errada, né? E nos foi provado que a escala estava errada e a gente adaptou a matemática para fazer essa escala. Como é que funciona? Imagina que eu tenho uma peça, se aqui tivesse 100 milímetros, eu adiciono vamos dizer assim, uma retração, né, que eu vou diminuir o modelo em 10%. Esse modelo ia ficar com 90, né? 10% de 100 seria 10, 100 menos 10, 90. Matemática facinha, facinho. Agora, o detalhe estava, como eu disse para vocês, quando eu adicionava 10% naquele modelo que tinha passado de 100 para 90. Aí ele ficava com 99. A diferença é mínima, né? 1 milímetro. Mas, isso falando em 100 milímetros. Aí você tem uma sola com tamanhos maiores e já tem aquela tolerância da sola, enfim, todo aquele trabalho de fazer a matriz, você faz o solado, aí tem todo... Ali a gente vai perdendo décimos, centésimos e no final das contas essa tolerância fica muito grande. Então a gente fez o ajuste. Então como é que funciona? Eu vou escolher aqui um ponto de base. Ó. Isso aqui tudo é automação. Ó. A gente tem lá na região de comandos, tudo em português que a gente define. RhinoScript permite tudo isso para nós. Eu pego um ponto de base e agora eu vou dizer para ele aqui. Ó, eu quero que adicione, por exemplo,
20% em x, 30% em y e 10% em z. Então ficou 20, 30 e 10. Aí eu vou escalar aqui, ó, escalar EVA, é esse objeto, Enter, ele diminuiu, perfeito? Agora, se eu adicionar esses mesmos fatores aqui, esses mesmos percentuais de escala, ele tem que voltar ao mesmo tamanho que ele era antes. Por isso que eu tirei essas linhas para mostrar para vocês. Ó, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui ó, 20, 30 e 10. Agora eu vou aumentar esse modelo. Então, vou fazer uma escala convencional aqui, só para conferir aqui, que é o Non-Uniform Scale. Aí eu seleciono o objeto, o ponto de base obviamente tem que ser o mesmo, né, para os fatores baterem. Vai ser esse aqui em x. Se a gente olhar aqui, é 20, 30, 10, né? x 20, y 30, z 10. Então, como são números redondos, né, é fácil da gente aplicar. Então, é 1,2, que é 20%, em x, Enter. Em y é 30%, então 1,3, Enter. E em z é 10%, então é 1,1 e Enter. Olha só, o meu modelo vem exatamente no mesmo ponto em que ele estava. Essa é a escala correta. Essa é a forma correta de escalar um modelo. Principalmente no EVA, né? Ele tem que voltar exatamente para o tamanho original. Ok? Então, aí foi uma automação que a gente fez. Uma outra automação que eu acho bem bacana, que eu fiz aqui, que é aquela que eu copiei do PowerShape, eu vou criar aqui, por exemplo, um perfilzinho. Esse era um recurso que tinha no PowerShape, provavelmente, com certeza tem ainda, né? Mas como eu não uso ele profissionalmente, eu vi num treinamento que eu fiz, eu vi esse comando e eu pensei, pô, no Rhino não tem, mas eu posso adicionar. Então eu vou só copiar isso aqui para baixo, só para a gente ter simulando assim, ó, o perfil superior e o perfil inferior do solado, né? Mais ou menos isso. Agora imagine o seguinte, eu vou deixar essa vista de topo aqui, para a gente visualizar bem, e vou deixar ativa a vista perspectiva aqui. Vamos sair aqui do escala de EVA e eu vou pegar a orientação de modelo aqui, ó, orientar modelo. Telinha bem simples, ó, onde eu tenho um controle iniciando em 180 graus e dois botõezinhos. Então vamos lá. Eu vou alinhar o meu modelo. Percebam que a vista que estava ativa, ó, sofreu uma alteração. Eu vou vir aqui, selecionar o modelo. Eu vou pegar aqui esse ponto de baixo, o primeiro ponto, tudo em português lá em cima. Ó. Segundo ponto base. Tá? E agora ele pede, ó, primeiro ponto alvo. É esse aqui, segundo ponto alvo, esse aqui. Prontinho, ele orientou o nosso modelo lá na vista perspectiva, né? Só que aqui na vista de topo a gente pode ver que ele não está bem perfeito, bem alinhado, né? Aí a gente pode, através desse controle, ó, a gente pode alinhar. Percebam que a gente desliza ele aqui, ó, e eu tenho uma automação que me permite, inclusive, olha, eu vou só, já deixei selecionado aqui, com as setas do teclado, ó, eu posso indicar os graus que eu quero de rotação, né? Olha aí, ó, deixei bem alinhadinho, tá? O importante é, aquela vista que eu iniciei, eu não posso, para rotacionar, clicar nessa vista aqui, né? Porque ele usa como base o plano de trabalho, tá? Então, nesse caso, eu comecei na vista perspectiva, eu tenho que manter a vista perspectiva ativa para poder rotacionar aqui. Se eu pular para a vista top, ele vai pegar o plano de trabalho top e aí ele não vai rotacionar corretamente essa peça aqui, tá? Mas como vocês podem ver, é uma automação muito bacana, né? A gente pode estar, olha, diminuindo muito o trabalho de modelamento. Porque imagine vocês, a gente faz aqui, no próprio Rhino tem, e ele obviamente depois que eu finalizo o comando, ele traz a peça, né, a visualização aqui, melhor dizendo, ele traz para aquela vista que estava quando eu entrei. Então, o próprio Rhino tem comando para orientar o modelo. O problema é justamente esse, ó. Ele tem aqui, ó, se a gente abrir as transforms, eu tenho aqui o comando de oriente, por 2 pontos. É exatamente esse comando que eu uso, mas o detalhe é que quando a gente orienta o modelo, eu vou botar aqui, olha, deixa eu só desfazer porque eu não escalei, tá? Vamos entrar aqui de novo no oriente. Vamos botar para ele escalar aqui, ó. Vou escalar ele em 3D e vou fazer uma cópia. Olha, quando a gente faz a orientação, ele fica naquela posição ali, ele não tem, como ele está lá no plano de vista top, eu estou migrando ele aqui para esse plano, que vai ser o frontal, ele não faz o ajuste do plano também, né? Não tem como fazer isso aí diretamente no comando. Então, aqui nós teríamos que, deixa eu cancelar aqui, para botar o modelo na posição, eu teria que entrar num comando de Rotate 3D, e aí sim, pegar o eixo, e olha só,
Aí ficar girando a peça visualmente aqui para botar ela na posição correta. E é isso que a automação faz para a gente. Ela permite de forma fácil fazer esse tipo de tarefa. Tá? Então esse vai ser o plugin que a gente vai estar trabalhando no curso de RhinoScript. Vou colocar ele na íntegra, tá? Talvez algumas coisas aqui eu possa tá alterando, mas a gente tem aqui, por exemplo, escala de mercado interno e externo, né? A gente pode gerar os fatores e salvar essa escala num arquivo texto para conferência posteriormente. Tem aqui também a escala no perfil, né? Que aí pede para a gente nomear uma curva. Enfim, são itens bem interessantes que a gente foi desenvolvendo. E a escala coordenada aqui, que também tem outros fatores aqui bem interessantes que a gente adicionou no plugin. Tá? Isso tudo eu vou estar passando na íntegra para vocês, com um detalhe importante. Esse plugin ele foi feito todo em Visual Basic .NET, né, VB.NET, porque Visual Basic é tão fácil de programar que fazer essas automações para o Rhinoceros se torna super simples. Até porque os próprios comandos que tem aqui no Rhino, se a gente olhar aqui no Help, plugin, RhinoScript. Se a gente olhar aqui, ó, vamos ver aqui, por exemplo, RhinoScript métodos. Qualquer um dos métodos que a gente olhar aqui, por exemplo, block métodos, curve métodos, adicionar uma curva. Olha só, ele é super simples e é escrito para RhinoScript em VBScript, tá? Essa sintaxe é de RhinoScript, ok? Beleza, então, pessoal. Então, essa foi uma primeira demonstração que eu queria dar para vocês aí do que vem no RhinoScript, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.